Levítico capítulo 22. Santidade na entrega das ofertas. Então disse Deus a Moisés: dize a Arão e a seus filhos que se consagrem pelas santas oferendas dos filhos de Israel, para que não profanem meu santo nome, que deve ser santificado por minha causa. Eu sou Yahvé. Dize-lhes ainda, todo homem de vossa descendência em qualquer geração que se aproximar em estado de impureza das santas oferendas consagradas ao Senhor pelos israelitas, tal homem será exterminado da minha presença. Eu sou Yahvé. Todo homem da descendência de Arão que for atacado de qualquer espécie de doença contagiosa da pele ou corrimento genital, ficará proibido de comer das ofertas santas, até que fique são e puro outra vez. Um sacerdote se tornará impuro se tocar em qualquer coisa que ficou profana por ter tocado em um cadáver. Da mesma forma, ficará impuro se tiver emissão de líquido seminal. Versículo 5. Como também aquele que tocar qualquer tipo de réptil e assim se tornar impuro, ou ainda um homem que o contamine com a sua própria impureza de qualquer espécie. Versículo 6. Enfim, quem quer que tenha tido tais contatos ficará impuro até o pôr do sol, e só poderá comer das ofertas sagradas depois de banhar o seu corpo com água limpa e fresca. Hebreus 10, versículo 22. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura, sem duvidar. Mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. E concederemos uns aos outros para nos encorajarmos as manifestações de amor fraternal e as boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Voltando ao Levítico, versículo 7, continuando. Ao final da tarde estará puro e poderá comer das ofertas santas, porque são o seu alimento. Versículo 8. Não comerá animal morto ou dilacerado, pois se contaminaria com ele. Eu sou Yahvé. Guardarão as minhas prescrições, para não incorrerem em pecado. Morreriam se as profanassem, pois fui eu, Yahvé, que os tornei santos para mim. Instruções quanto aos estranhos. Versículo 10. Somente o sacerdote e as pessoas da sua família poderão comer das ofertas sagradas. Os hóspedes e os empregados do sacerdote não poderão comer dessas ofertas. Veja só, aqui na Bíblia de Estudos, vamos ler. A expressão hebraica zer, oriunda da raiz zur, significa, entre aspas, afastamento. Aqui traduzida como, entre aspas, estrangeiro. Refere-se a qualquer pessoa que não fosse sacerdote ou levita, portanto um leigo, um estranho à família sacerdotal, ainda que israelense. Nenhum hóspede poderia se alimentar da porção sacerdotal do sacrifício, mas somente aqueles que fossem membros da família do sacerdote, o que incluía seus escravos. O que nos permite ver uma interessante ilustração entre o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo e nós, seus discípulos e escravos no reino. Outras palavras hebraicas também são traduzidas por, entre aspas, estrangeiro, são ger
que traz a ideia de, entre aspas, errante, um viajante sem moradia fixa, e goi, que indica pessoas que não descendem diretamente dos filhos de Israel, e sendo assim, o termo é traduzido por, entre aspas, gentil, com sentido inclusive de, entre aspas, pagão, abre parênteses, descrente em Deus, fecha parênteses. Se a filha de um sacerdote tivesse se casado fora da tribo de Levi, também passaria a ser considerada zer, entre aspas, estrangeira, perdendo o direito de participar da porção diária sacerdotal. Contudo, a Torá, lei, apresenta condições para que ela retornasse aos seus antigos privilégios. Continuando o versículo 11. Contudo, os servos e escravos do sacerdote, tanto os que ele comprou como os que nasceram em sua casa, poderão também comer dessas ofertas. Se a filha de um sacerdote se casar com alguém que não seja sacerdote, não poderá comer das ofertas sagradas. Todavia, se a filha do sacerdote ficar viúva ou se divorciar e não tiver filhos e voltar a viver na casa de seu pai, como no tempo da sua juventude, comerá então do mesmo alimento de seu pai. Nenhum estranho à família do sacerdote poderá comer das ofertas santas. A pessoa que não tiver esse direito, mas por descuido ou inadvertência comer algum alimento santo, deverá pagar ao sacerdote o valor da oferta consumida, acrescido de 1/5. Não profanarão as santas oferendas destinadas pelos filhos de Israel a Yahvé. Versículo 16. Se as comerem, trariam sobre todos os israelitas uma falta que exigiria reparação por meio de castigo, pois eu sou Yahvé, que faço com que as ofertas se tornem sagradas. Leis quanto à oferta de animais. Versículo 17. Então o Senhor Deus mandou que Moisés transmitisse a Arão, os filhos de Arão, e a todo o povo de Israel as seguintes leis. Qualquer homem da casa de Israel, ou qualquer estrangeiro residente em Israel, que trouxer sua oferenda a título de voto ou de dom voluntário e fizer um holocausto a Yahvé, para ser aceito, deverá oferecer um macho sem defeito, novilho, carneiro ou cabrito. Versículo 20. Não oferecereis coisa alguma que tenha defeito, porque não seria aceita em vosso benefício. Efésios 5:27. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem manchas nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas santa e inculpável. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Este é o versículo-chave de Hebreus. Jesus Cristo foi ao mesmo tempo sumo sacerdote e sacrifício imaculado, na inteireza da sua pessoa, e não apenas de forma exterior, superficial e incompleta. O Espírito de Cristo, que habita no coração, no tabernáculo dos crentes, removerá totalmente a profunda e mortal marca do pecado gravada no âmago do nosso ser. É impossível servir ao Senhor de forma aceitável com a consciência maculada. 1 Pedro 1,19. Mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Veja só, os sacrifícios de sangue oferecidos a Deus no Antigo Testamento constituem-se em prefigurações do sacrifício vicário de Jesus Cristo, o derradeiro e eficaz, única ação legal e libertadora capaz de satisfazer completamente a lei instituída pelo próprio Deus. Portanto, Cristo é o Cordeiro Pascal dos crentes. 1 Coríntios 5:7.
Ele é o único que tira o pecado do mundo, João 1:29, e não tem nenhuma imperfeição ou mancha, Hebreus 9:14. Voltando em Levítico, capítulo 22, continuando, nós lemos o versículo 20, repetiremos: não ofereceis coisa alguma que tenha defeito, porque não seria aceita em vosso benefício. Versículo 21, se alguém oferecer a Yahvé um sacrifício de comunhão para cumprir um voto, ou como dom voluntário de gado graúdo ou miúdo para ser aceito, o animal não deverá ter defeito, não deverá haver nele mácula alguma. Continuando, versículo 22, não oferecereis a Yahvé animal cego, estropiado, mutilado, ulceroso, com sarna ou outras doenças da pele. Nenhuma parte de tais animais será colocada sobre o altar como oferenda queimada a Yahvé. Poderás oferecer como oferta voluntária um boi, ou um carneiro, ou um cabrito deformados ou atrofiados, mas no caso do cumprimento de voto não serão aceitos. Não podereis oferecer ao Senhor um animal que tenha os testículos feridos, esmagados, despedaçados ou cortados. Não fareis isto na vossa terra. E coisa alguma semelhante a estas aceitareis da mão do estrangeiro para oferecer como alimento ao vosso Deus. A deformidade deles é, na verdade, uma mácula, um defeito, e estas vítimas não seriam aceitas em vosso favor. Versículo 26, e disse mais o Senhor a Moisés, após o nascimento, o bezerro, o cordeiro ou o cabrito deverá ficar 7 dias junto da sua mãe. Do 8º dia em diante poderá ser apresentado como oferta queimada ao Senhor. Quer seja bezerro ou cordeiro, não imolareis no mesmo dia o animal e a sua cria. Se oferecerdes a Yahvé um sacrifício de louvor, fazei-o da maneira que sejais aceitos. Será comido no mesmo dia, sem deixar nada para o dia seguinte. Eu sou Yahvé, o Senhor. Exortação final, versículo 31. Obedecereis os meus mandamentos e os praticareis. Eu sou Yahvé. Versículo 32. Não profanareis o meu santo nome, a fim de que seja santificado no meio de todos os israelitas. Eu, Yahvé, que vos santifico. Lucas 11:2. Então ele passou a ensiná-los, quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia continua nos dando hoje e sempre. Perdoa-nos os nossos pecados, pois assim também devemos perdoar a todos que erram contra nós. E não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livra-nos do maligno. Amém. Jesus ensina que devemos iniciar nossas orações expressando a mesma intimidade, carinho e respeito que uma criança amorosa e obediente tem por seu pai. Mais uma vez, Jesus faz um jogo com as palavras para demonstrar o quanto é fácil confundir, entre aspas, religião formal com, entre aspas, adoração sincera. Jesus afirma que devemos nos dirigir a Deus como Abba, em aramaico, papai, ou paizinho querido, denotando assim o verdadeiro sentimento que há no coração de Deus para com seus filhos. Sentimento este que deveria igualmente inundar nossa alma e que nos ajudaria a compreender melhor a pessoa do Senhor e seu modo de agir na história. Os líderes religiosos judeus costumavam iniciar suas preces com a palavra hebraica transliterada abino, com o acréscimo de alguma expressão que significasse que Deus estava no céu. Este tipo de formalismo e protocolo, jamais requerido por Deus, tendia a colocar o ser humano numa posição de quase inacessibilidade
a Deus. Um tipo de relacionamento parecido com o que os pagãos tinham com seus deuses, e por isso precisavam lhes oferecer sacrifícios, autoflagelos e mantras infindáveis a fim de obter um pouco de atenção e graça divinas. Depois de certificar-se de que pode chamar a Deus Pai, João 1,12, o discípulo deve exaltar o nome do Senhor. Os nomes na antiguidade judaica tinham um significado intrínseco muito maior do que nos dias de hoje, que resumia a totalidade do caráter de uma pessoa. Por isso Jesus mudou o nome de algumas pessoas quando foram convertidas, pois suas filosofias de vida, a maneira de pensar e viver, haviam sido completamente alteradas ao se tornarem seguidores de Cristo. Deus é Pai, que significa o Criador, aquele que dá origem ao ser humano. É nosso Paizinho, mas também é nosso Senhor. Esse é o caráter de Deus, amor e justiça, e merece toda a nossa reverência de alma. Expressamos o Deus que vive em nós através de Deus na terra. Expressamos o Deus que vive em nós através de nossas atitudes. Expressamos o Deus que vive em nós através de nossas atitudes. 1 Pedro 1:14-21. Logo em seguida, enquanto ora, o discípulo deve almejar a implantação do reino de Deus na terra. Esse alvo de Jesus deve ser a missão dos seus discípulos. Que todos os povos, raças e culturas sejam contemplados com a salvação, e que um sistema global de amor e justiça permeie toda a terra. Devemos orar, pois essa missão cumpre-se parcialmente quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal, mas ainda esperamos pela total e perpétua remissão de toda a terra quando Cristo voltar em glória. A oração contínua, e agora o discípulo está pronto para, reconhecendo que Deus é quem provê o sustento diário e eterno, em grego epiousion, que significa dia a dia, cotidiano, entre aspas, para amanhã e depois, suplicar agradecido pela provisão de amanhã enquanto coloca mãos à obra. Seu trabalho não visa apenas ganhar o sustento, mas sim prestar glória ao Senhor e dar testemunho ao mundo. João 6:35 e 4:32, com Provérbios 38 e Apocalipse 19:9. Esta perspectiva cristã do trabalho faz toda a diferença. O pecado é considerado como uma dívida que precisa ser paga. Deus é o Criador de toda a terra e da humanidade, portanto tudo que somos e temos pertence a Deus. Quando desobedecemos ao Senhor, estamos roubando os direitos de Deus e ficamos em pecado, em dívida. Assim, como o Senhor provê diariamente recursos para nosso sustento, também nos oferece seu perdão em Jesus Cristo. Da mesma maneira, devemos estar dispostos a perdoar nossos semelhantes todos os dias. Viver a vida cristã dentro desse padrão é correr o risco de ser tentado, em grego peirasmos, que também significa um tipo de, entre aspas, teste ou prova, a todo momento. Deus não tenta ninguém, mas prova a todos os teus filhos. Jesus está nos ensinando a ficar alertas e fugir das inúmeras ciladas do inimigo, que tem o objetivo de nos persuadir a viver abaixo do padrão moral de Deus para nos condenar. E com isso neutralizar nossa missão de testemunharmos e implementarmos o reino de Deus no mundo. Voltando em Levítico 22, no último versículo 33, eu que vos fiz sair da terra do Egito a fim de ser o vosso Deus, eu sou Yahvé, o Senhor.
Glória a Deus. Então concluímos a leitura aqui de Levítico capítulo 22. Permitindo Deus, amanhã estaremos lendo o capítulo 23. Todas as nossas dúvidas nós esclarecemos aqui na palavra de Deus. Somos ensinados diariamente a ler as Escrituras, entender o que nós lemos e colocar em prática em nossa vida diária. Glória a Deus.